Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja entre nós, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a Casa Luz e Verdade por esse convite para realizarmos o estudo do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, no item 12, a fé humana e a fé divina. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos oriente, que possamos tirar o máximo de proveito desse encontro. Diz o seguinte: a fé humana e a divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, a fé é um sentimento que todos nós temos, que todos nós trazemos. É a consciência que nós temos das faculdades que nos foram depositadas lá no nosso íntimo, como se fosse um germe, como se fosse um brotinho, né? Que vai desabrochar, que vai crescer, que vai virar uma árvore, que vai dar bons frutos. Mas, para que possa desabrochar e para que possa crescer e essa semente vir dar frutos, vai depender muito exclusivamente da ação da nossa vontade, de nós colocarmos essa fé em prática e, através da ação da fé, sermos caridosos. Diz o seguinte: até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como um chefe de uma religião. A visão que a gente tem do Cristo é justamente essa, né? Como se fosse só o aspecto religioso, só como chefe de uma religião. Nós não vemos o Cristo como o governador espiritual do nosso planeta, como co-criador espiritual do nosso planeta. Ainda temos aquela visão dogmática do Cristo dentro, única e exclusivamente, de um aspecto religioso. Não conseguimos ainda, muitos de nós, apesar de sermos espíritas, conceber o Cristo pelo seu aspecto moral, pelo seu aspecto evolutivo. E aí diz o seguinte: entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou, por esses milagres mesmos, de que pode o homem, quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade vai poder o quê? Obter satisfação, também poderá fazer, através da sua ação na fé, operar aquilo que alguns consideram milagres. Mas nós, espíritas, sabemos que o milagre não existe, não é? São leis naturais que o homem ainda não teve a capacidade de compreender. E aí pergunta assim: também os apóstolos não operaram milagres seguindo o exemplo do Cristo? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, nós temos a explicação através do Espiritismo e Magnetismo, e que vão se tornar cada vez mais compreensíveis através tanto do Espiritismo quanto do próprio Magnetismo. Diz o seguinte: a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica sua faculdade à satisfação ou das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais ou futuras. Se nós temos a preocupação, com as coisas materiais e utilizamos a nossa força de vontade para poder fazer essa realização e acreditamos que vamos conseguir, essa fé é humana. Se nós vislumbramos o futuro espiritual e colocamos a nossa força de vontade na realização, visando a nossa vida futura, o aspecto celestial, o aspecto de Deus como Pai, de Jesus como nosso governador espiritual, essa fé é divina. A diferença está na aplicabilidade, na intenção e no objetivo que nós temos e na compreensão daquilo que nós desejamos. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que não se chegue a vencer. Se nós tivermos fé, nós conseguimos superar os nossos vícios e
colocar em prática as nossas virtudes. Mas isso não significa que nós tenhamos que ficar preocupados com os nossos vícios. O que se deve fazer é procurar trabalhar em cima da virtude ou das virtudes. Porque quando nós temos fé em nossa capacidade, quando nós acreditamos que nós somos capazes, quando nós realmente temos força de vontade para ir adiante e também colocamos essa fé e entendemos essa fé como de Deus, como nosso Pai, acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, acreditamos na espiritualidade maior, nos nossos guias espirituais, nós conseguimos, através da prática do bem, colocando em prática as nossas virtudes, superarmos os nossos vícios. Ao passo que, se nós ficarmos só preocupados com os nossos vícios, é como se nós estivéssemos estagnados, ou seja, nós não conseguimos caminhar porque nós ficamos num pensamento obsessivo, isso é uma auto-obsessão, só pensando nos nossos defeitos, só pensando no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa vaidade, na nossa falta de fé, na responsabilidade que nós colocamos pelos nossos equívocos, pelos nossos erros nos outros, e aí a gente não consegue, nós não conseguimos ir adiante, nós não conseguimos dar o próximo passo. Quando nós deixamos um pouco de lado os nossos defeitos e os nossos vícios e procuramos ver aquilo que nós temos, a capacidade de realizar bem no caminho para o plano espiritual, visando a nossa vida futura, nós vamos trabalhando, nós vamos lapidando cada vez mais as nossas virtudes e com o tempo nós já não cometeremos mais os mesmos equívocos do passado. Nós superamos os nossos erros dessa forma, trabalhando as nossas virtudes e evitando cometer os mesmos equívocos que nós cometemos no passado. Continuando, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Exemplo disso é o passe. Quantas pessoas vêm à casa espírita para poder receber o passe e saem daqui tão bem, e acham que foi um milagre? Não, na realidade foi a transmissão de fluidos magnéticos, foi uma fluidoterapia que ajudou a reequilibrar aquele organismo que naquele momento tinha um aspecto de desequilíbrio que poderia estar gerando uma doença física, emocional ou espiritual, seja o que for. Mas o magnetismo prova a fé que nós temos na nossa capacidade de ajudar o nosso semelhante e a fé que nós temos na espiritualidade maior em Deus de sermos ajudados, de sermos secundados pela espiritualidade maior ou de secundarmos a espiritualidade maior na realização desse trabalho. Aí diz assim, repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, se nós tivermos essa crença, seríamos capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígio e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Então, só depende de nós colocarmos a nossa fé na nossa capacidade, desenvolvermos a nossa capacidade para que possamos realizar o bem e mantermos a nossa fé em Deus. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as dores que nós vemos ao nosso redor, o mundo, a cada dia que passa, evolui mais. Nós estamos muito mais próximos do bem na nossa caminhada do que estávamos anteriormente e muito mais distantes do mal na nossa caminhada do que estávamos antes. Então só depende única e exclusivamente de nós. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos oriente e até um próximo encontro.